discurso. Eu te pergunto, tem verbo de ligação? Claro, não tem, pois aqui é o verbo fazer. E nesse contexto, quem faz alguma coisa. É um verbo transitivo direto e o discurso é um objeto direto. Agora eu te pergunto, tem predicativo? Aí tem aluno que vai falar, tem. A palavra tímido, não é adjetivo, não é predicativo? Não, muito cuidado. Se liga só, olha só quanta coisa a gente trabalha aqui, ó. E você está reparando que eu não estou me preocupando com o número de questões. É um ledo engano achar que num momento como este, você tem que fazer 100, 200 questões. Você tem que fazer sozinho, mas não na aula. Se eu fizesse 200 questões aqui, eu não ia explicar nenhuma. Eu só ia ler a questão e dar o gabarito. Essa é a verdade. Agora, aqui a gente se preocupa com o entendimento. Então, se liga só. Quando eu tenho um adjetivo, morfologicamente falando, gramaticalmente falando, ele só pode ter duas funções sintáticas. Ou ele é um adjunto adnominal, ou ele vai ser um predicativo, ou do sujeito ou do objeto. Mas a gramática confunde a cabeça do aluno, pois ela diz o seguinte, ela diz que o aluno, para saber isso, tem que identificar a característica deste adjetivo, se é uma característica permanente ou não permanente. Aí ela diz que vai ser uma adjunta adnominal quando a característica for permanente, ou seja, é uma característica que acontece sempre. Agora, quando vai ser um predicativo? Quando for uma característica não permanente, aquela característica que acontece de vez em quando. Agora, isso é muito louco, né? Imagina o seguinte, eu coloco aqui, a aluna atenta fez o discurso e a aluna e a atenta aluna fez o discurso. Pensa comigo, meu companheiro. Se você olhasse para cá e ficasse tentando avaliar se é permanente ou não permanente, você poderia facilmente confundir. Ah, eu acho que uma é atenta de vez em quando, eu acho que a outra é atenta sempre. A melhor coisa que tem para definir é a estrutura deste adjetivo. Afinal de contas, quando eu falo em predicativo, eu tenho o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Porém, é uma estrutura que está fora do sujeito e fora do objeto. Então, o que é um predicativo do sujeito? Ele é o elemento que vai indicar uma característica do sujeito, porém ele está fora do sujeito. O que é o predicativo do objeto? Ele vai indicar uma característica do objeto, porém ele está fora do quê? Do objeto. Então, o predicativo, ele tem uma estrutura externa. Logo, o adjunto adnominal tem uma estrutura interna. Então, olha aqui, frase 1, frase 2. Na frase 1, quem foi que fez o discurso? A aluna atenta. Tudo isso é o meu sujeito. Então, atenta, gramaticalmente, é um adjetivo. Beleza, pode ser adjunto adnominal ou pode ser um predicativo, não é verdade? Agora, quando é que vai ser adjunto adnominal? Quando estiver dentro do sujeito ou dentro do objeto. Quando é que vai ser um predicativo? Quando estiver fora. Aqui está dentro ou fora do sujeito? Dentro. Então, é um adjunto adnominal. E, consequentemente, eu mato a semântica. Eu mato que esta aluna é atenta sempre. Não é só no momento em que fez o discurso. É no momento que estava estudando, no momento que estava vendo TV, no momento que estava jogando bola. É assim, tá? Agora, olha a próxima. A atenta aluna fez o discurso. Quem foi que fez o discurso? A atenta aluna. Na prova, ele poderia, inclusive, tentar derrubar o candidato, destacando o termo atenta e perguntando qual é a classe gramatical, pois muita gente diria que é substantivo, porque aparece um artigo antes. O artigo, tudo bem, ele vem antes do substantivo, mas ele não precisa vir imediatamente antes do substantivo. Até porque se a gente achou aqui o sujeito, quem é o núcleo desse sujeito? O núcleo não é sempre o substantivo sem preposição? O núcleo aqui é a palavra aluna.
Então, atenta não pode ser substantivo. Atenta aqui vai ser um adjetivo, gramaticalmente. E como está dentro do sujeito, é um adjunto adnominal. Até aí, tudo bem? Então, posso afirmar que essas duas frases são idênticas gramaticalmente, são idênticas sintaticamente e são idênticas semanticamente. Afinal de contas, é adjetivo, classe gramatical, é atenta sempre semântica e sintaticamente é adjunto adnominal nos dois casos. Agora, e se eu botasse assim, ó, a aluna, vírgula, atenta, vírgula, fez o discurso. Na prova, facilmente o avaliador destacaria atenta e te induziria a responder aposto, porque tá, ó, entre vírgulas. Muita gente marcaria aposto, mas não pode ser aposto por quê? Porque gramaticalmente atenta é um adjetivo, e se é adjetivo só pode ser adjunto adnominal ou predicativo. Para ser aposto tem de ser gramaticalmente um substantivo, que é função própria do aposto. Agora, aqui ou vai ser predicativo ou vai ser adjunto. Mas quem foi que fez o discurso? A aluna. Então isso é o sujeito. Atenta tá o quê? Tá fora do sujeito, porém faz referência ao sujeito. Então, predicativo do sujeito, ok? Agora, por que eu estou mostrando este termo especificamente? Porque na escola, se você fez uma boa escola, você deve ter aprendido um macete, né? Antes do verbo é adjunto adnominal, depois do verbo é predicativo. Olha aqui, ó, tá antes do verbo. Então não é um macete que funciona sempre. Óbvio que depois do verbo vai ser predicativo. Se eu botar a aluna fez atenta o discurso, então aqui ficou mais fácil, né, pra gente, né? Então atenta agora, que gramaticalmente é um adjetivo, sintaticamente é um predicativo do sujeito. Pois quem foi que fez? A aluna. Então faz referência ao sujeito, porém está fora do sujeito. Tranquilo? Então volta aí pro nosso exercício. No nosso exercício aqui, ele bota o garoto tímido fez o discurso. Quem foi que fez o discurso? O garoto tímido. Tudo isso é o sujeito. Então, se tímido está dentro do sujeito, não é predicativo, é um adjunto adnominal. E o adjunto adnominal também tem função caracterizadora. É por isso que a gente confunde, ok? Então, se só tem verbo transitivo direto e não tem predicativo, eu estou diante de um predicado verbal. Até aí tudo bem? Agora a letra B de bola. Não encontraram um suspeito. Tem verbo de ligação claro? Não. Tem predicativo? Não. Então, mais uma vez, eu estou diante de um predicado verbal. Neste caso, quem não encontra alguém. É um verbo transitivo direto. Agora pula C e vai para D. O garoto continua internado. Tem verbo de ligação claro? Tem. Verbo continuar. Tem predicativo? Óbvio, predicativo do sujeito. Então, aqui o predicado é nominal. Só restou a C. Olha a letra C. A garota saiu chateada da escola. Que verbo a gente tem aqui? A gente tem um verbo intransitivo. Quem sai, sai de algum lugar. De da escola é um adjunto adverbial de lugar. Então, não tem verbo de ligação claro, mas tem um predicativo, pois chateada indica uma característica da garota, que no caso aqui é o sujeito, portanto, um predicativo do sujeito. Então, aqui só pode ser um predicado verbo nominal, gabarito, letra C de casa. Tranquilo? Belezinha? Então, agora a gente vai para a nossa próxima questão. Opa, questão boa, hein? Se liga só. A expressão dos pobres na frase. O presidente recupera a taxa de aprovação com apoio dos pobres. Opa, faltou. Aí um Szinho, né? Tem um errinho de digitação. Exerce função sintática de. Vamos lá. É muito comum aparecer isso na prova. O camarada coloca um termo com preposição e pergunta a sua função sintática, pois ele sabe que o candidato vai se coçar para responder o objeto indireto. Pois na escola a gente fazia assim o tempo todo, mas hoje mesmo eu já mencionei. Não é porque tem uma preposição que vai ser um objeto indireto. Você tem que ver
quem está ligado para ver de fato a sua classificação. Nós vimos que só vai ser um objeto indireto se estiver ligado a um verbo transitivo indireto, pois se estiver ligado a um nome, já não é um objeto. Se estiver ligado a um nome, ou é um adjunto adnominal, ou é um complemento nominal. Então aqui, avaliando. O presidente recupera a taxa de aprovação com apoio dos pobres. Dos pobres, né? Vou até botar aqui, ó. Dos pobres. Está ligado a qual palavra? Apoio. Neste caso aqui, apoio é verbo? Não, não é verbo. Ali é um substantivo. E é um substantivo abstrato. Só que antes, para que você entenda isso direitinho, a gente vai ter que definir aqui agora como é que isso funciona. Vamos lá. Eu já sei que não está ligado a verbo, que está ligado a nome. Então, ou eu vou ter um complemento nominal, ou eu vou ter um adjunto adnominal. Se é complemento nominal ou adjunto adnominal, está ligado, obviamente, a nome. E quando a gente pensa em nome na língua portuguesa, a gente tem três instâncias. Eu tenho o adjetivo, eu tenho o advérbio e eu tenho o substantivo, que pode ser concreto ou abstrato. Vou botar duas vezes aqui porque nós teremos duas situações. Então, se liga só. Primeira coisa que a gente tem que definir é a diferença de substantivo concreto para abstrato. Então, ó, fada é concreto ou é abstrato? Pensa comigo. Gnomo é concreto ou é abstrato? Deus é concreto ou é abstrato? Tudo é substantivo concreto. Até porque eu sei, Sidney, mas o caramba, eu pensei que era abstrato. Não, não é assim. Substantivo concreto não é só aquilo que a gente pode pegar, não. É aquilo que a gente pode pegar, imaginar e criar. Porque eu posso tornar o quê? Palpável. Eu posso ou não posso botar uma fada no desenho? Então é concreto. Eu posso ou não posso botar Deus no cinema? Mussum foi Deus no cinema. Morgan Freeman foi Deus no cinema. O Jim Carrey foi Deus no cinema. Então é substantivo o quê? Concreto. Até porque para ser substantivo abstrato, só em duas situações. Ou é um sentimento, ódio, amor, medo, paixão. Porque não tem como, não tem como desenhar, produzir, não tem como. Então, um sentimento, ele é impalpável. Então, é um substantivo abstrato. E também os substantivos com força de verbo. Como assim, Sidney? Eu digo que a filmagem da aula ficou perfeita. A palavra filmagem, ela não é um verbo, mas ela me indica uma ação, pois é o ato de filmar. Portanto, é um substantivo abstrato. Até aí, tudo bem? Agora, olha aqui como é que esse negócio funciona, ó. Eu aprendi que o objeto direto não existia do nada. Ele existia porque estava ligado a um verbo transitivo direto. Assim como o objeto indireto também não existia do nada. Ele existia porque estava ligado a um verbo transitivo indireto, ou seja, é a comprovação da análise morfossintática. Aqui é a mesma coisa, só que agora é com nomes. Conceitualmente falando, o que é um complemento nominal? O nome sozinho, ele não vai ter sentido completo e ele vai exigir um complemento, que a gente vai chamar de complemento do nome, que a gente vai chamar de complemento nominal. É por isso, na verdade, por conta desta exigência, que todo complemento nominal sempre tem preposição. Agora, o adjunto adnominal, como diz o próprio termo, ele está apenas acompanhando o nome, apenas junto do nome, é um termo satélite. Pode ser que apareça a preposição, mas não necessariamente exigida pelo nome, ok? Mas eu nem preciso dominar esses processos teóricos não, basta eu dominar o quadrinho aqui, ó. Estou avaliando o termo que está aqui e percebi que ele está ligado a um adjetivo. Ele sempre vai ser um complemento nominal, sempre. Estou avaliando o termo que está aqui, aí eu percebo que ele está ligado a um advérbio. Ele também sempre vai ser o quê? Um complemento nominal, sempre. Agora, estou avaliando o camarada que está aqui, aí eu percebo que ele está ligado a um substantivo concreto. Ele sempre vai ser o quê? Um adjunto adnominal. Então, até aí, não tem o menor problema. Não tem, é só olhar, ver a quem o cara está ligado gramaticalmente e classificar sintaticamente. Onde é que mora o perigo? Aqui, ó, no substantivo abstrato. Pois quando eu vejo que está ligado a um substantivo abstrato, eu posso ter duas análises. Ou é um adjunto adnominal, ou é um complemento nominal. E aí? Por que, Sidney? Porque, vamos lá,
O substantivo abstrato, ele indica ação. Ele funciona como se fosse um verbo, ele indica ação. E se tem ação, tem alguém que pratica e tem alguém que sofre. É por isso que eu vou ter duas análises. Então, vamos fazer o seguinte. Na hora que eu perceber que está ligado ao substantivo abstrato, eu não vou classificar de cara. Eu vou voltar ao termo para ver se ele está praticando ou sofrendo ação. Se ele estiver praticando a ação, a gente vai falar que ele é um termo agente, portanto, um adjunto adnominal. Se ele estiver sofrendo a ação, a gente vai falar que ele é um termo paciente, portanto, um complemento nominal. Macete bobo, mas que na hora da prova funciona. Ó, quando é agente, tem o A de adjunto adnominal. Quando é paciente, tem o C e o N de complemento nominal. Ok? Tranquilo ou não tranquilo? Ah, Cisne, bota aí alguns exemplos rápidos para eu poder anotar aqui. Então apaga aí, na verdade apaga não, né? Eu que vou apagar, anota aí. E eu agora vou botar aqui algumas frasezinhas rápidas para a gente poder identificar isso. Ó. Eu boto assim, ó, o fumo é prejudicial à saúde. Agiu favoravelmente aos alunos. A mesa de madeira quebrou. E a leitura do texto foi feita e a leitura do aluno foi feita. Rapidamente, para a gente poder definir isso, ó, vou destacar aqui os termos que têm preposições. Ó. Frases 1, 2, 3, 4 e 5. Se liga só na primeira frase. O termo a saúde está ligado a qual palavra ali no texto? Está ligado à palavra prejudicial. Qual é a classe gramatical da palavra prejudicial? Obviamente, um adjetivo. Até porque se eu olhar para o resto, vai estar o fumo é prejudicial. Prejudicial não vai ser uma característica do fumo? Então é um adjetivo. Beleza. Aqui eu tenho um adjetivo. Se está ligado a um adjetivo, só pode ser o quê? Só pode ser um complemento nominal. Eu vou provar que isso daqui já é a regência nominal propriamente dita. Tem como eu simplesmente falar o fumo é prejudicial à saúde? Não, porque se é prejudicial a alguma coisa. Então, esta preposição foi exigida pelo nome prejudicial. Por isso que aqui é o complemento do nome, que a gente chama de complemento nominal. Agora, olha a próxima. Agiu favoravelmente aos alunos. Aos alunos está ligada a palavra favoravelmente. Qual é a classe gramatical de favoravelmente? É um advérbio. Se está ligado a um advérbio, então só pode ser um complemento nominal. Agora, olha a próxima. A mesa de vidro quebrou. De vidro está ligada com a palavra mesa. Qual é a classe gramatical da palavra mesa? Substantivo e concreto. E se está ligado a um substantivo concreto, não tem caô. Só pode ser um adjunto adnominal. Agora, antes de passar para os próximos exemplos, vou dar uma dica. Está vendo esse A que apareceu ali? Na verdade, o artigo, inclusive aqui, ó, o artigo, ele sempre, ó, se eu pegar esses daqui, ó, esse artigo aqui, né, o artigo sozinho, né, tem até aqui também, tem artigo aqui, se eu separar, se eu isolar, o artigo, ele sempre vai ser sintaticamente um adjunto adnominal, pois o artigo ele sempre acompanha um nome. Se ele sempre acompanha um nome, ele é o adjunto do nome. Sintaticamente, o artigo ele é adjunto adnominal em qualquer local que ele esteja na sentença. Essa é a verdade, tá? Mas era só um negocinho que eu queria falar aqui para não passar batido. Vai que o cara bota um artigo e pede a função sintática dele. Agora olha os exemplos 4 e 5. Quando eu digo a leitura do texto foi feita e a leitura do aluno foi feita, observem que
Nos dois casos, a palavra leitura significa o ato de ler, portanto, substantivo abstrato nos dois casos. Beleza? Se é substantivo abstrato, eu tenho como classificar o termo destacado de cara? Não. Eu tenho que voltar a ele para avaliar com mais calma e perceber se ele está praticando a ação ou sofrendo a ação. Se praticar é um termo agente, portanto, adjunta de nominal. Se sofrer é um termo paciente, portanto, complemento nominal. Então, quando eu digo a leitura do texto foi feita, pensa comigo, o texto ele praticou a ação de ler ou ele sofreu a ação de ser lido? Ele sofreu a ação de ser lido, ele é paciente, consequentemente, ele é um complemento nominal. Agora, quando eu digo a leitura do aluno foi feita, pensa comigo, o aluno ele pratica a ação de ler ou ele sofre a ação de ser lido? Ele pratica a ação de ler, ele é um termo agente, portanto, ele é um adjunto ad nominal. Agora a gente volta para a nossa questão. Na nossa questão, tá aí, ó. Dos pobres está ligado à palavra apoio, que é o ato de apoiar, portanto, é um substantivo abstrato. Se está ligado a um substantivo abstrato, pode ser tanto adjunto quanto complemento. Aí pensa comigo. O pobre é que ele está praticando a ação de apoiar ou ele está sofrendo a ação de ser apoiado? É ele que apoia ou ele é apoiado? Na verdade, ele apoia. Ele apoia o presidente. Então, se ele pratica a ação de apoiar, é agente, é adjunta de nominal, gabarito, letra A. Tranquilo? Mas olha que questão inteligente. Agente da passiva sempre tem preposição, objeto indireto sempre tem preposição, complemento nominal sempre tem preposição e o adjunta de nominal pode ter preposição. E o gabarito? Adjunta de nominal. O avaliador foi esperto, ok? Então vamos lá, galera. Vamos aqui, ó, para a nossa próxima questão. Questão 8. Vamos lá, ó. Questão 8 está assim, ó. Assinale a alternativa em que a regência verbal está correta. Regência verbal é perigoso, por quê? Porque no dia a dia você usa o verbo de um jeito e na hora da prova é de outro. A dica que eu te dou, vai estudar regência verbal, o que você faz? Você não só leia, você vai estudando, anotando, porque aí você vai massificando, ok? Por exemplo, hoje mesmo mencionei o verbo chegar, pode ver que ele está aqui. Muita gente poderia marcar a letra D como correta, porque você está habituado. Já tem um tempão que você fala assim, suponhamos que você tenha 30 anos. Durante 30 anos você falou com a preposição em e ouviu todo mundo falando com a preposição em. Aí agora eu digo para você que é com a preposição a e você vai mudar assim de uma hora para outra? Assim como a água muda para o vinho? Claro que não. Então tem que ser uma questão de policiamento. Você tem que ali treinar, bater, concurso público é isso. Tem que ser chato, estudar o tempo todo. Então vamos lá. Ele pede a correta. Já elimino a letra D, já que eu mencionei aqui. Pois quem chega não chega em. Quem chega, chega a algum lugar. Ok? Beleza? Aí agora ele bota o verbo assistir. O negócio é o seguinte. O verbo assistir, ele pode ter 3 classificações. Ele pode ser um verbo transitivo direto, ele pode ser um verbo transitivo indireto regido pela preposição a e ele ainda pode ser um verbo intransitivo. Quando ele vai ser um verbo transitivo direto? Quando ele estiver no sentido de ajudar. Quando ele vai ser um verbo transitivo indireto? Em 2 situações. Quando estiver no sentido de presenciar ou então quando estiver no sentido de pertencer. Quando ele vai ser um verbo intransitivo? Quando estiver no sentido de morar. Então vamos lá. Vamos ver agora alguns exemplos rapidinho aqui. Tá? Eu vou até apagar aqui para não atrapalhar. Eu boto assim, ó. O médico assistiu o paciente. Aqui notoriamente está no sentido de quê? De ajudar. Ah, professor, não vi tão notório assim não. Beleza. Você pode até não falar assim, não ouvir pessoas falando assim, mas você já falou algo bem parecido, bem similar. Tipo, levei meu pai ao médico e lá ele foi muito bem assistido, ou seja, ele foi amparado, auxiliado, medicado, ajudado. Então, verbo transitivo direto que pede um objeto direto. O paciente ali é o objeto direto. Agora eu boto assim, ó. Pedro assistiu ao filme.
Aqui pode até marcar um asterisco no teu material, pois talvez confunda o candidato, pois no dia a dia não é assim que a gente fala. No dia a dia a gente fala que o Pedro assistiu o filme, que o Pedro assistiu o jogo. Então tem que tomar muito cuidado, pois o verbo assistir no sentido de ver, de presenciar, ele exige a preposição a. Então o verbo transitivo indireto e ao filme é um objeto indireto. Agora, e no sentido de pertencer? Eu boto assim, este é um direito que assiste ao Pedro. Ou seja, que pertence ao Pedro. Então, aqui neste momento, eu vou ter um verbo transitivo indireto e ao Pedro vai ser o quê? Um objeto indireto. E no sentido de morar, eu boto assim, ó, Pedro mora em Copa, né, em Copacabana. Não, mora não, perdão. Pedro assiste em Copa. Olha só, sabe por que o cara vai botar uma sentença como essa? Porque no dia a dia não é assim que a gente fala. Vocês viram agora comigo? Eu botei o verbo morar automaticamente. Pois é assim que a gente vai falar. A gente vai falar que o Pedro mora em Copacabana. Ninguém no dia a dia vai falar que o Pedro assiste em Copacabana. Ele bota isso para você estranhar, para você achar que está errado. Mas você já sabe que existe. E se ele pedir a classificação, é mole. É só olhar para o complemento, perceber que indicam as circunstâncias de localidade e que tem uma preposição. Portanto, é um adjunto adverbial de lugar. E o verbo só pode ser o quê? Intransitivo. Ok? Agora a gente volta para a questão. Ó. Na questão aqui agora, você vai perceber que não pode ser também a letra A, pois ele colocou assistir o filme de que você gostou. Mas quem assiste, neste contexto de ver, assiste a alguma coisa. Então, o correto seria assistir ao filme. Aí agora a gente fica entre a B e a C. Na B aparece o verbo preferir, que é um dos verbos mais traiçoeiros que tem em prova. Vamos lá, ó. Verbo preferir. O verbo preferir, ele é verbo transitivo direto e indireto. O problema é que no dia a dia a galera meio que fala errado. Eu boto assim, ó, prefiro mais a cidade do que o campo. Então, neste momento, eu vou perceber que todo mundo fala assim. O problema é que na hora que eu olho para o dicionário de regência, eu vejo que quem prefere algo a outro. Então, de fato, exige dois complementos. Um sem preposição, que eu vou chamar de objeto direto, e outro com preposição, que eu vou chamar de objeto indireto. Só que repare, é a preposição a e não a expressão do que no segundo elemento. Então, eu corto do que e boto a preposição a. E perceba, pela semântica do verbo, quando eu digo que eu prefiro algo a outro, eu gosto mais de quem? Do algo. Quem é mais importante para mim? O algo. Então a noção de intensidade já está embutida no verbo. Não tem por que eu intensificar, não tem por que eu dizer que eu prefiro mais, que eu prefiro muito, que eu prefiro pra caramba. Então não tem por que colocar esse mais aqui. Então o correto vai ficar prefiro a cidade ao campo. Então, ó, prefiro a cidade ao campo. E eu quero até chamar a atenção para uma outra coisa que pode servir até futuramente para a questão de crase, que é a questão do paralelismo sintático. Vocês estão vendo que este a aqui é um artigo e este ao aqui, o a é uma preposição que foi exigida pelo verbo preferir e que este o é um artigo. Por que aqui o a é um artigo? Porque está acompanhando cidade, que é um substantivo feminino. E este o está aqui por quê? Porque está acompanhando o campo, que é um substantivo masculino. Mas este o só apareceu aqui porque eu botei este a aqui. Se eu tirar o a daqui, ó, eu não posso manter o o ali. Eu tenho que tirar também. Então não dá para eu dizer prefiro cidade ao campo.
Tem que ser prefiro cidade a campo. Qual é a diferença? É uma diferença semântica. Na hora que eu não coloco o artigo no substantivo, eu generalizo. Na hora que eu coloco o artigo, eu especifico. Então, quando eu digo prefiro cidade a campo, é porque eu prefiro qualquer cidade a qualquer campo. Agora, na hora que eu boto o artigo e digo que eu prefiro a cidade ao campo, é porque eu prefiro uma cidade específica a um campo específico. Então, analisando aí agora a letra B, você vai ver que ele botou aí, ó, prefiro mais a cidade do que o campo. E tá errado. O correto é prefiro a cidade ao campo. Então só nos restou a letra C. Quem não marcou a letra C, não marcou porque estranhou. Então avalia aqui comigo rapidinho, ó, essas duas sentenças, ó. Eu boto assim: este é o jornal que gosto de ler. E este é o jornal que gosto. Frases 1 e 2. A priori, as duas frases parecem o quê? Corretas. Mas somente a primeira está correta, a segunda está errada. E aí vamos definir isso agora rapidamente. O pior tipo de questão de regência é quando é uma questão de regência atrelada a um pronome relativo, porque aí eu estou trabalhando dois períodos. Quando eu tenho só um verbo, só um período simples, é muito fácil. Por exemplo, Pedro precisa de dinheiro. Quem precisa de alguma coisa, tá? Aqui o termo pedindo a preposição e ela vem logo após. Eu só vou errar se eu não souber a regência do verbo ou se eu estiver muito desatento. É quase certo que eu vou acertar. Agora, aqui eu tenho um pronome relativo que pode ser regido por uma preposição. O problema é que o termo que vai pedir a preposição ainda não apareceu, ele ainda vai aparecer. Então, no dia a dia, é quase impossível que as pessoas falem corretamente. Até os professores de língua portuguesa, eu só vou falar corretamente se eu estiver me policiando o tempo todo. Agora, o que eu vou fazer então quando a questão for de regência e tiver o pronome relativo? Eu vou olhar logo para o verbo que aparece depois. Se o verbo não pedir preposição, eu fico tranquilo. Agora, se o verbo pedir, eu vou ver se ela aparece ou não. Se ela aparecer, tudo bem. Se ela não aparecer, aí eu vou ter que fazer alguma coisa. Então, olha só na primeira frase. Este é o jornal que gosto de ler. Opa, quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, a preposição exigida pelo verbo está ali, eu não me preocupo. Agora, olha a segunda. Este é o jornal que gosto. Opa, mas quem gosta, gosta de alguma coisa. O verbo pediu a preposição, eu não coloquei. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar esta preposição aqui, ó, antes do pronome relativo que. Então tem que ficar, este é o livro de que gosto. E por mais feio que pareça, olha como é que está perfeito. Separa aqui as orações. Este aqui está fazendo referência a quem? Está fazendo referência ao termo anterior, jornal. É como se no lugar do que aqui estivesse escrito o jornal. Então pensa agora apenas na oração do verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Eu gosto no caso de quê? Do jornal. Tira a preposição, vai ficar gosto do jornal. Então não tem como. A preposição foi exigida pelo verbo. Tá perfeito. Então na letra C, ele bota assim, ó. Este é o museu de que mais gosto, porque quem gosta, gosta de alguma coisa. Tranquilo? Então, gabarito da questão 8, letra C, de casa. E como prometido, galera, a cada hora a gente dá um intervalinho, até para você poder dar uma relaxada, poder fazer uma outra coisa, para não ficar 4 horas direto assistindo, tá? Então, a gente vai agora dar uma finalizada aqui nesse bloco. Daqui a pouco a gente continua, ok? Tranquilo, meus amores? Tchau, tchau. Até daqui a pouco. Clique like.